de pé, por favor. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Abra sua Bíblia comigo aí no livro de 2 Coríntios 10, verso 4 e 5. Segunda Coríntios capítulo 10. Aleluia. Está aqui. Você pode acompanhar ou na sua Bíblia ou aqui na tela. Diz a palavra de Deus: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Verso 5: destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Aleluia. Estenda uma das suas mãos para cá e ore nesse momento rapidinho aí. E declare em nome de Jesus que a palavra do Senhor flua, que a palavra do Senhor flua, que a palavra do Senhor flua em nome de Jesus. Flua, Senhor, a tua palavra, flua a tua palavra, flua a tua palavra, trazendo vida, Senhor, trazendo vida em nosso meio. Oh Deus, que a tua palavra traga despertamento, encorajamento, em nome de Jesus. Desperta-nos por meio da tua palavra. Ore aí, meu irmão, libera mesmo a palavra. Oh, ponha uma das mãos aí no seu coração ou na sua testa e diga: Senhor, fala comigo, Senhor. Em nome de Jesus, eu quero ouvir a tua voz. Fala, peça ao Senhor. Peça ao Senhor isso. Clame ao Senhor por isso. Aleluia. Que assim seja, Senhor, para a tua glória e para o teu louvor. Que a tua palavra traga vida em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Pode se assentar, por favor. Aleluia. O tema da palavra que eu quero trazer para os irmãos nessa noite é: prepare-se para a guerra. Aleluia. Prepare-se para a guerra. Quero mergulhar nesse texto com os irmãos de 2 Coríntios 10, verso 4 e 5. Isso tem muitos desdobramentos para nós. Porque, queridos, nós estamos em guerra, embora alguns talvez não saibam, não tenham consciência, não se preparem, não entendam a dimensão da nossa guerra, mas nós estamos em guerra. E há um chamado de Deus para mim e para você, para nos prepararmos para a guerra. Agora escute só, enquanto nós estávamos louvando ali, enquanto estávamos cantando, louvando, veio uma palavra
quero rápido colocar para vocês aqui, antes de entrar nesse texto, porque talvez o Espírito Santo queira usar isso para chamar a sua atenção para algo. Muitas pessoas, elas começam muito bem. Muitas pessoas começam muito bem. Muitos pastores, muitos líderes espirituais, muitos cristãos, servos de Deus, começam muito bem. Muitos profetas de Deus começaram bem. Muitos reis levantados por Deus em Israel começaram bem. Mas sempre há um perigo quando nós esquecemos a dimensão da guerra que estamos envolvidos. Um desses homens foi o rei Asa. Eu não sei se você conhece a história do rei Asa. Isso está registrado em 2 Crônicas, capítulo 15. Me lembro de muitas vezes, quando eu era garoto, ouvir pastor Nilton, nosso fundador, falando sobre o rei Asa. E ele sempre repetia ao final sobre a morte do rei Asa, por um motivo que eu quero falar daqui a pouco. Mas no verso 15, no capítulo 15 de 2 Crônicas, fala sobre o rei Asa de uma maneira extraordinária. Fala sobre as reformas religiosas de Asa, o rei de Israel. Olha o que diz o texto no início. Diz, 2 Crônicas 15, se puder colocar na tela. O Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Obed, que saiu ao encontro de Asa. Então o profeta Azarias saiu ao encontro de Asa e lhe diz: Asa e todo Judá e Benjamim, escutem, o Senhor está com vocês. Aleluia. O Senhor está com vocês. Quantos gostariam de receber uma palavra dessa, né? É maravilhoso receber essa palavra. O Senhor está com vocês. O Senhor está com vocês. Ah, como é bom saber que o Senhor está conosco. Mas aí ele diz: enquanto vocês estão com Ele. Uau! Olha o que o profeta diz: o Senhor está com vocês, enquanto vocês estão com Ele. Se o buscarem, Ele se deixará achar. Mas se o deixarem, Ele também os deixará. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse, e sem lei. Mas quando na sua angústia, eles voltaram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, foi por eles achado. Deus se deixa achar quando nós nos voltamos para Ele e o buscamos. É maravilhoso. A graça e a misericórdia de Deus são maravilhosas. Ele quer ser encontrado. Diga para alguém, se você puder: Deus quer ser encontrado por você. Deus quer ser achado. Diga ainda para essa pessoa: se você o buscar, você vai encontrá-lo. Ainda que Israel tivesse dado as costas para Deus, sem sacerdote, sem lei, se perdido, mas quando estavam na angústia, eles se voltavam para Deus, buscavam, Deus aparecia, Deus se deixava achar, Deus abençoava, Deus estava com eles. Naqueles tempos não havia paz, nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os moradores daquelas terras, porque nação contra nação, cidade contra cidade se despedaçavam, porque Deus os afligiu com todo tipo de angústia. Mas sejam fortes, não deixem que as suas mãos desfaleçam, porque a obra de vocês será recompensada. É a palavra do profeta para o rei Asa. Chama ele para perto de Deus e fala: olha, a obra de vocês vai ser recompensada. Sejam fortes, não deixem que as mãos desfaleçam. Não tire a mão da obra de Deus, do reino de Deus. Não se afaste do Senhor.
Ao ouvir essas palavras e a profecia do profeta, filho de Obed, Asa se animou, tirou as abominações de toda a terra de Judá, de Benjamim, bem como das cidades que havia conquistado na região de Efraim. Ele renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor, congregou todo Judá e Benjamim, também os de Efraim, Manassés e Simeão, que estavam morando entre eles, quer dizer, essas tribos, porque muitos de Israel passaram para o lado de Asa, vendo que o Senhor, seu Deus, estava com ele. Eles se reuniram em Jerusalém, no 3º mês do 15º ano do reinado de Asa. Naquele dia ofereceram sacrifícios ao Senhor, do despojo que trouxeram, 700 bois e 7.000 ovelhas, uma oferta extraordinária, uma oferta violenta, ofereceram ao Senhor em adoração. Imagina, entraram em aliança de buscar o Senhor, Deus de seus pais, de todo o coração, de toda a alma, e de condenar à morte todos aqueles que não buscassem o Senhor, Deus de Israel, tanto os pequenos como os grandes, tanto homens como mulheres. Foram radicais na decisão de fazer uma aliança com Deus, buscar ao Senhor, a ponto de condenar aqueles que não se mantivessem fiéis à aliança. Essa foi a reforma do rei Asa. Verso 14 diz: juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo, e ao som de clarins e trombetas, juraram, celebraram e disseram: Deus, estamos contigo, estamos em aliança. Todo Judá se alegrou por causa desse juramento, porque eles juraram de todo o coração, de toda a vontade, buscaram o Senhor, e por eles foi achado. Eles acharam o Senhor, eles encontraram o Senhor, Deus estava com eles. O Senhor lhes deu paz por toda parte. O rei Asa depôs também Maaca, sua mãe, da dignidade de rainha mãe, porque ela havia feito uma abominável imagem para servir de poste da deusa Aserá. Olha só, a própria mãe dele estava comprometida com a idolatria. Lembra que falamos de manhã? Como que a idolatria, ela vira uma pedra de tropeço. E ela tinha um título de rainha mãe, que em nome de Jesus caia por terra, porque só há um que é rei, Jesus Cristo, amém? E ela havia feito uma imagem lá da deusa Aserá para adorar. O rei Asa destruiu essa imagem, que ele reduziu a pó, queimou no vale de Cedron. Os lugares altos, porém, não foram tirados de Israel. No entanto, o coração de Asa foi fiel ao Senhor durante toda a sua vida. Ele trouxe à casa de Deus as coisas consagradas por seu pai, as coisas que ele mesmo havia consagrado, prata, ouro, utensílios. Não houve guerra até o 35º ano do reinado de Asa. Deus foi com ele, amém? Deus foi com ele. Ele tinha vencido guerras, porque Deus foi com ele. Você vê os capítulos anteriores, como que Deus fez com ele, foi tremendo. Mas anos se passaram do reinado, e no 36º ano, agora no capítulo 16, o capítulo seguinte, a história avança e diz: no 36º ano do reinado de Asa, olha o que aconteceu. Baasa, rei de Israel, invadiu Judá. Eram 2 reinos, tá? Reino de Judá, reino de Israel. Então Baasa, rei de Israel, invadiu Judá e começou a edificar a cidade de Ramá para impedir a entrada e a saída do território de Asa, rei de Judá. Então Asa era o rei de Judá, reino do sul. E o próprio rei de Israel arranjou um conflito
Então Asa tirou prata e ouro dos tesouros da casa do Senhor, dos tesouros do palácio, e enviou servos a Ben-Hadad, rei da Síria, que morava em Damasco, dizendo: que haja uma aliança entre mim e você, como houve entre o meu pai e o seu pai. Eis que estou lhe enviando prata e ouro. Vá e anule a sua aliança com Baasá, rei de Israel, para que ele se retire do meu território. Ele fez um acordo com o rei da Síria. Enviou então a prata e o ouro que antes ele tinha consagrado ao Senhor. Tirou da casa do Senhor e dos tesouros do palácio e enviou para o rei da Síria para fazer uma aliança. O rei da Síria tinha uma aliança com o reino de Israel, o reino do norte. E ele estrategicamente fez uma aliança, enviou ouro, prata, para que o rei da Síria o ajudasse, o defendesse. Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa e enviou os capitães dos seus exércitos contra as cidades de Israel. Eles conquistaram Ijon, Dan, Abel-Maim e todas as cidades, armazéns de Naftali. Quando Baasá soube disso, deixou de edificar Ramá e não continuou a sua obra. O rei Baasá, o rei de Israel, do reino do norte, deixou de fazer o que ele estava fazendo. Então o plano aparentemente estava dando certo. Então o rei Asa reuniu todo o povo de Judá, reino do sul, e trouxeram de Ramá as pedras e a madeira que Baasá havia usado para edificá-la. Com elas edificou Geba e Mispa, outras duas cidades. Aí vem o verso 7, irmãos. Aí o drama começa. Verso 7, você vai entender já já porque que eu estou contando essa história toda. Naquele tempo, o vidente, o profeta, que eles chamavam de vidente, não era um vidente adivinho, né, de feitiçaria, mas era um profeta de Deus, que trazia revelações. Por isso, em algumas versões traz essa palavra vidente. O profeta Hanani foi falar com Asa, rei de Judá, e lhe disse: meu Deus do céu, olha isso, você confiou no rei da Síria e não confiou no Senhor seu Deus, e por isso o exército do rei da Síria escapou das suas mãos. Não é verdade que os etíopes e os líbios formavam um grande exército com muitos carros de guerra e cavaleiros? Mas porque você confiou no Senhor, Ele os entregou nas suas mãos. O profeta está lembrando ele de que anos antes houve uma outra guerra muito mais difícil contra os etíopes e os líbios, que formaram um grande exército. Naquela ocasião, o que rei Asa fez? Recorreu ao Senhor, buscou ao Senhor e disse: Deus, me ajuda na batalha, me dá a vitória, me dá a estratégia, vem comigo, Deus. E o profeta está lembrando ele agora o que aconteceu lá atrás, e dizendo para ele: olha, porque você confiou no Senhor, Ele os entregou nas suas mãos. Deus foi com o rei Asa no passado. Verso 9: porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para dar força àqueles cujo coração é totalmente dele. Vamos ler juntos essa palavra do verso 9. Aleluia. Aqui na tela. Porque quanto ao Senhor, leiam comigo, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. Aleluia. Os olhos do Senhor passam por toda a terra, contemplam todos os moradores da terra, procurando, investigando, prescutando aqueles cujo coração é totalmente dele, aqueles cujo coração permanecem leais e fiéis a ele ao longo dos anos, não só no início, mas ao longo dos anos.
Quem é você na presença de Deus? Quem é você diante do Senhor? Eu não sei porque, irmãos, eu tinha uma palavra preparada, acordei 4 horas da manhã, algo inspirou meu coração, está tudo escrito aqui no meu tablet super moderno. Mas quando eu estava ali louvando, isso veio ao meu coração. Eu creio que é para ilustrar e despertar você, para mostrar o ponto que nós podemos chegar, o ponto que você pode chegar, o ponto que um líder, um pastor, um rei, um profeta pode chegar, se ele se desviar 1 milímetro e não se arrepender e não voltar. Em engenharia, em arquitetura, 1 milímetro de defasagem em algum planejamento de construção, seja de um prédio, de uma máquina, de algo que você está fazendo, e depende de uma máquina de precisão, entende? Para fazer um corte, 1 milímetro de defasagem, vai desviando. Quem trabalha com costura, Mandu sabe disso. Se começar a desviar 1 milímetro, o corte vai embora. Engenharia também, dá um ângulo de defasagem, que você vai parar em outro lugar totalmente diferente daquele que deveria estar, porque houve um pequeno desvio em um momento, e não houve um arrependimento e um retorno. E é por isso que todos os anos nós fazemos esse ato profético, de nos humilharmos aqui, de confessarmos pecado, de repararmos o altar, de pedirmos perdão, de nos arrependermos e dizer: Deus nos conserta, não nos deixa desviar, não nos dê um sucesso que nos roube aquilo que o Senhor tem para nós. Um pequeno desvio vai dar uma defasagem terrível lá na frente, se não houver um retorno. O rei Asa se desviou. Ao longo dos anos ele tinha tido uma vitória tremenda, mas agora, quando veio uma nova batalha, até mais fácil, aí ele se perdeu. Os anos, irmãos, os anos na nossa vida são sempre um motivo de atenção e de cuidado, porque com o passar dos anos, nós passamos a confiar em nós mesmos, nós passamos a confiar na nossa capacidade, no nosso intelecto, na nossa caminhada, na nossa jornada, e a gente pensa: eu já sei como é, eu já sei como faz, não é? E a gente vai lá e faz uma coisa dessa, como o rei Asa fez lá uma aliança, que não tinha que ter feito, começou a se perder, e ele é repreendido. E esta palavra é uma palavra forte, linda, tremenda, porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para dar força, para fortalecer aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. Aleluia! É perfeito, é totalmente dele, é íntegro, é fiel, é leal. Se o teu coração é assim, o Senhor vai ser contigo, do início ao fim, do início ao fim, do início ao fim da jornada. O Senhor vai ser contigo. Aleluia. Ele vai endireitar os caminhos, Ele vai derrotar os inimigos, Ele vai quebrar o arco, cortar a lança, destruir os carros no fogo. Aleluia. Amém. Pagou aí alguma coisa aí, sumiu o som da frente, né? Estão me ouvindo ainda? Aleluia. Se o nosso coração for totalmente dele, os olhos do Senhor vão nos encontrar. Os olhos do Senhor vão nos achar. Os olhos do Senhor, fala para o teu irmão: os olhos do Senhor vão te achar.
se tu buscar ao Senhor. E aí ele diz, nisso, o profeta continua, nisso, você cometeu uma loucura, por isso de agora em diante, haverá guerras contra você. Olha isso. É chuva, gente. É vento. É vento. Fica tranquilo. É só vento. Amém? Estamos aqui abrigados diante do Senhor, né? Se chover muito, a gente faz uma mini vigília aqui. A palavra do profeta para o rei Asa é muito forte. Ele fala, nisso você cometeu uma loucura. Você fez algo que é uma loucura. Você fez algo sem a minha direção. Você fez uma aliança que não devia ter feito. Você fez uma loucura por causa disso. Agora vai ter guerras contra você. Antes, qual foi a palavra? Que houve paz. Houve paz, lembra? Capítulo 15. Houve paz. Até que ele fez uma loucura. E aí vieram as guerras. Escute isso. Quando você comete certas loucuras, irmãos, vem confusão, vem guerra, vem tribulação. Vem ou não vem? Começa a dar problema. Aí Asa, que antes fez aquela restauração tremenda em Israel, ao ponto de eliminar a sua própria mãe daquela idolatria toda, nessa altura perdeu a humildade. Fica à vontade. Perdeu a humildade. Olha o que diz aqui no verso 10, o que aconteceu com esse rei. Porém Asa se indignou contra o profeta e o lançou na prisão, porque estava enfurecido contra ele por causa disso. Na mesma ocasião Asa oprimiu alguns do povo. Que loucura! O homem começou tão bem, estava indo tão bem, agora ficou oprimido também, ficou perturbado, com raiva do profeta que o repreendeu, lançou o homem na prisão, se encheu de orgulho, de arrogância, oprimiu alguns do povo. E aí no verso 11 finaliza, olha o que diz. Estão comigo? Eis que os demais atos de Asa, tanto os primeiros como os últimos, está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá e de Israel. No 39º ano do seu reinado, Asa contraiu uma doença nos pés, e essa doença era muito grave. Porém, na sua enfermidade, ele não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. Entenda, não é nenhuma palavra contra os médicos são uma bênção, mas há um Deus que é o médico dos médicos, que é o Senhor dos senhores. Não há problema nenhum dos médicos, mas em primeiro lugar precisamos orar e confiar no Senhor. O que está ilustrando aqui é alguém que perdeu a dependência de Deus, que saía fazendo qualquer coisa, mas não buscava mais o Senhor. Então ele passou a confiar no rei da Síria, a confiar na solução na mão de um homem, de um médico, a confiar no poder do braço, da força, da inteligência humana, e eliminou Deus da equação. O profeta que o repreende, ele persegue,
O homem está perdido, está enlouquecido. Vocês estão tudo olhando para o celular, né? Estou vendo daqui, eu estou vendo tudo. Estou vendo tudo. Calma, gente, não se perde não. Dá um ok aí, é só chuva. Vai passar. Aleluia. Vai passar, irmãos. Eu estava de férias e eu vi o arco-íris. Calma. Amém? Deus fez a aliança e a aliança está de pé. Nada vai ser destruído pelas águas. Amém? Mas vai pelo fogo, então fique esperto. Na sua enfermidade ele não recorreu ao Senhor. Ele não foi buscar a Deus e diz: Deus, olha aqui a minha enfermidade. Ele fez igual a guerra que veio. Ao invés de recorrer ao Senhor, foi para o rei da Síria. Na enfermidade ele não quis nem saber de buscar a Deus. Não, o médico resolve. Resolve? Se não for Deus, irmão. Por quê? Porque aquela doença era espiritual. Era de origem espiritual. Lembram? Já contei esse testemunho tantas vezes aqui. Pastor Ângelo era novo convertido. Aí eu tinha voltado lá do treinamento missionário, né, da escola de missões, que eu fiquei lá 2 anos lá, né, Marisa? Aí o pastor Ângelo chamou. Eu era evangelista na época. Sei lá, não era nada. Eu era itinerante, estudante, aspirante. Aí o pastor Ângelo chamou lá na casa dele, para ir lá na vizinha dele. Vem aqui para orar aqui. Eu estou com uma vizinha que está com uma doença, uma perna. E ela se coçava muito, né? Mas era principalmente na perna. Se coçava muito. Eu fui lá, cheguei lá. Eu, pastor Ângelo, também não era pastor, era novo convertido na época, junto com a irmã Helena Jacob. Tinha 1 ano de convertido. Era vizinha dele. Chegamos lá. Eu vi a situação toda, ouvi, e foi o Espírito Santo que conduziu, Dimas, tomou a frente. Eu lembro que o Espírito Santo me fez olhar para trás. Aí eu mudei de posição, olhei para trás, vi a estante dela, tinha de tudo, irmão. Era carranca, pirâmide, santinho, era de tudo ali. Eu falei: meu Deus, o negócio aqui está carregado. Tem de tudo, ela adora tudo. Eu falei: olha, essa doença que está na sua perna aí, eu sei, isso é espiritual. Por quê? Ela disse: já fui em todos os médicos, ninguém tem uma explicação diagnóstica. O Senhor troveja, amém? Ele fala aqui e fala lá fora também. E aí eu falei para ela: olha, isso é espiritual, mas eu sei que Deus pode te curar. A senhora não serve a Deus, não vai em nenhuma igreja? Não, eu vou sim, meu filho, vou sim. Uma semana eu vou na católica, outra na macumba, outra na evangélica, entendeu? Eu servo a Deus. Falei: minha senhora, você não está entendendo. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. É só Ele, é a fonte da salvação e da cura. É só Ele. A senhora quer hoje ser curada? Abre o teu coração, recebe a Jesus na tua vida, e nós vamos orar para você ser curada. Ela falou assim: meu filho, eu não estou preparado. Eu falei: meu Deus, só não está entendendo o que está em jogo? Não, eu não sei ainda. Falei: como não sabe? Só está com uma doença incurável aí, sofrendo, padecendo e tal. Deixa eu pensar um pouco. Falei: então tá bom. Aí eu falei, né, vamos embora. Vamos embora. Era para ir embora mesmo, não tem o que fazer, que você não pode ajudar uma pessoa que não quer
a receita que o médico dos médicos está entregando. Não tem como ajudar. Mas eu tive a brilhante ideia. A brilhante ideia que eu tive de pensar o seguinte: Jesus mandou, abençoar a casa onde entrasse, e tal. Mas ele falou: se houver um filho da paz, a paz vai repousar sobre ele. Mas não tinha, Ela não queria a paz de Cristo. Então não era nem para orar, era para sacudir o pó dos pés e ir embora. Mas eu tive a brilhante ideia de eu vou orar só para abençoar, Só abençoar. Como é que vai abençoar um negócio que está amaldiçoado porque a pessoa não quer a bênção? Ela rejeitou a bênção. E aí eu falei: vamos orar aqui rapidinho. Aí começamos a orar. Foi 20 segundos de oração. Eu estava dizendo assim: Deus, nós estamos aqui na Tua presença e te pedimos que o Senhor, nesse momento, nos cubra com Teu sangue e tal. A mulher deu um grito. O demônio pegou ela, jogou ela no chão. O filho no quarto com um amigo lá. E a mulher caiu no chão, possessa lá para umas entidades que sacudia e tal. Eu falei: meu Deus, eu nem sou pastor ainda. E agora? Falei: é agora mesmo, vamos embora. E fui para cima, pastor? Pastor Ângelo olhando. Eu fui lá, meti a mão na cabeça dela, e aquele demônio, aquela entidade das trevas querendo me afrontar, e falando: não adianta, eu vou matar e tal. Quem é você? Quem é você? Aí eu fiquei com raiva, irmão. Falei: eu não sou ninguém, mas há poder no nome de Jesus. Está repreendido agora. Eu te amarro, te repreendo. Perde as forças agora, em nome de Jesus, e sai dela. O demônio saiu, e ela abriu os olhos, caída no chão. Ué, o que aconteceu? O que aconteceu comigo? O que houve? Eu falei: o que houve, o que eu disse para a senhora, que essa doença é espiritual. A senhora precisa aceitar Jesus. A senhora não quer? Ela falou: eu não sei ainda. O demônio pegou ela de novo, irmão, e jogou ela no sofá agora. E a gente meteu a mão, expulsa e tal. Expulsamos de novo. Eu falei: não pergunto nada para ela, eu vou me embora, que eu não vou ficar aqui a noite inteira nesse negócio que ela não quer, entendeu? Quer saber? Tchau, fica com Deus, Deus te abençoe, até outro dia que essa... Hã? Foi. Fala aqui para o pessoal saber como é que o negócio é sério. Você é testemunha. Na segunda vez que manifestou, aí demos tipo universal, Perguntamos para o demônio. O pastor fez uma entrevista. O pastor fez uma entrevista com o demônio. O que está fazendo aí? Aí o demônio falou: foi feito para ela um trabalho na encruzilhada. Pagaram para mim, para deixar ela maluca desse jeito. E é assim mesmo, irmão. E foi feito mesmo o trabalho. Até hoje ela é minha vizinha, não aceitou Jesus, cheio de problema na saúde, está cega de um olho, mas não quis a bênção. Mas tu vê, não quis Deus, o demônio envergonhou ali perante o filho, o amigo do filho, e por ela não ter a cobertura de Deus, foi feita uma feitiçaria para ela. Foi feito numa encruzilhada. O demônio falou: foi feito na encruzilhada para deixá-la louca, para deixá-la doente, porque os médicos não achavam as enfermidades no corpo dela. Eu fiz um culto de ação de graça, e ela tinha preparado tudo, e aí ela não foi lá em casa, porque ia ser um culto lá em casa. E aí o Espírito Santo me falou: pergunta se ela quer oração. E aí minha mãe foi perguntar para ela, ela aceitou, mas ela não quis Jesus. E ali manifestou esse demônio na vida dela. Irmãos, existem doenças que são espirituais. O rei Asa foi acometido por essa enfermidade, era algo espiritual. Ele não recorreu ao Senhor, confiou nos médicos e não encontrou resposta. Assim como foi com essa senhora, infelizmente. O verso 3 diz: Asa morreu no 41º ano do seu reinado. Foi sepultado
no túmulo que ele tinha mandado abrir para si na cidade de Davi. Enfim, o fim dele foi um fim trágico. O fim dele foi um fim triste, onde ele se perdeu, porque ele não se manteve fiel ao Senhor. Os olhos do Senhor passam por toda a terra para procurar aqueles que são totalmente dele. Agora deixa eu te dizer, só a introdução aqui do que eu ia falar. Só a introdução, amém? Me suporta aí 10 minutinhos. Obrigado, tem um amém, aleluia. Tem mais amém, oh glória. Olha o que diz aqui a palavra: prepare-se para a guerra. Olha essa imagem, um guerreiro preparado para a guerra, pronto para a batalha. 2 Coríntios 4, 2 Coríntios 10, perdão, nos traz claramente essa dinâmica da batalha, da guerra que nós estamos envolvidos no tempo presente, e alguns não estão vendo, não estão discernindo. O texto diz que as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. O verso 4 então, esse verso 4, fala de uma luta. Em outra versão, fala que as armas da nossa luta, ou nessa versão da nossa milícia, a luta, a guerra, ela tem o alvo de destruir o quê? O alvo é de destruir o quê, irmãos? Fortalezas. O alvo é destruir fortalezas. Para destruir fortalezas, irmãos, é necessário fazer guerra. Não se destrói fortalezas sem armas de guerra, sem bombas, sem mísseis, sem armas de guerra sendo. As armas então que Deus nos deu, a luta, a milícia que estamos envolvidos é para destruir fortalezas, é preciso fazer guerra. O texto fala de armas para lutar. É uma luta armada, é uma luta de guerra. Não é carnal, mas tem luta, tem guerra. Tem poder de Deus para a destruição de fortalezas. Aleluia. Então eu quero dizer, Deus deseja edificar o seu povo. Escute isso. Deus deseja edificar o seu povo, construir o seu reino. Mas assim como foi em Canaã, na conquista de Canaã, o território foi ocupado pelo maligno. E o maligno construiu as suas fortalezas. Pastor, de que você está falando? Eu estou falando do reino que Ele quer construir em mim, em você, em nossas vidas, em nossa mente. O reino de Deus que está dentro de nós, ele precisa ser construído a partir de pensamentos, de ideias, pensamentos divinos, ideias divinas. Ele precisa construir dentro de nós o seu reino. O reino de Deus está dentro de nós. Quantos estão entendendo? Ele precisa construir esse reino, mas o território foi ocupado pelo maligno. E o maligno construiu suas fortalezas. De que eu estou falando? Que o maligno construiu fortalezas na nossa mente. Através de quê? Ideias, pensamentos, ideologias. Fortalezas na mente. Isso aqui é território ocupado. Não existe espaço vago. A sua mente sempre vai se ocupar com alguma coisa. Ou a sua mente se ocupa com as coisas de Deus, ou a sua mente vai ser invadida, ocupada pelo inimigo. E a nossa mente sem Deus foi ocupada. Se é um território ocupado pelo maligno, ele construiu suas fortalezas. O
que Deus precisa fazer, irmãos? Deus precisa levantar Josué, que é a figura do Espírito Santo, para entrar na nossa mente com a palavra e destruir as fortalezas. Agora escute só, o rei Asa começou muito bem, mas ao longo dos anos ele se afasta do Senhor e as fortalezas da mente são levantadas de novo. Ideias, pensamentos que afastaram ele de Deus. Ele faz aliança que não devia fazer, ele persegue profeta, ele oprime o povo, ele despreza o Senhor na sua enfermidade, porque a sua mente foi novamente ocupada por pensamentos errados, e se criou novas fortalezas. Então, isso me lembra de Josué, que para ocupar Canaã, a terra que foi dada por Deus, ele precisou destruir fortalezas como Jericó, ele precisou combater inimigos em Ai, e em outros lugares. Agora veja, é disso que o texto está falando. As armas da nossa luta não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Que fortalezas são essas, irmãos? Que fortalezas são essas? Ele diz: destruímos raciocínios falaciosos, ou aqui nessa versão diz: destruímos os conselhos. São raciocínios falaciosos, conselhos dos ímpios. Lembra do Salmo 1? Bem-aventurado aquele que não ouve o conselho dos ímpios. As armas que Deus nos dá destrói os conselhos dos ímpios, os raciocínios, as ideias falaciosas, toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus é destruída pelas nossas armas, e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Leva cativo o pensamento. Todo pensamento e ideia contra Deus é um cativeiro, se torna um cativeiro, uma prisão, como aquela senhora se tornou cativa, como o rei Asa se tornou preso, cativo de ideias e pensamentos errados. Pensamentos de quê? Pensamentos de altivez, pensamentos de arrogância, pensamentos de independência de Deus. Dimas, eu sei, eu posso, eu consigo. O rei Asa foi traído por causa do seu orgulho, da sua altivez. Isso é uma estrutura, uma fortaleza maligna, construída dentro da nossa mente, para nos roubar a bênção de Deus, a vitória que Deus dá. Estruturas de pensamento, de altivez, de arrogância, de orgulho. Eu sei, eu posso, eu consigo. Deixa comigo, eu sei escolher. Sabe nada, nós não sabemos o que escolher, o que fazer se o Senhor não for conosco. Se o Senhor não edificar, em vão trabalham os que edificam. O Senhor é quem edifica a casa. Nós não sabemos nem edificar a nossa casa se o Senhor não nos abençoar. Se o Senhor não fizer, nós precisamos das armas de Deus. Então a mensagem é: prepare-se para a guerra. Nós estamos em guerra. O texto fala de uma luta. Você precisa se preparar. Amém? E como eu não quero me alongar e ultrapassar o horário, eu tenho muito mais para falar. Eu vou falar em outro domingo, em nome de Jesus. Fique de pé. Prepare-se para a guerra. Nós precisamos ainda saber e aprender e entender algo em Jeremias. Porque, escute, antes de Deus edificar e construir o reino, Ele precisa destruir muita coisa. Esse Deus que edifica, Ele tem que destruir muita coisa primeiro. Quem está disposto a ser desconstruído, destruído nas ideias e pensamentos errados para ser edificado de novo? Eu vou falar sobre isso outro domingo. Deus tem que ter um trabalho conosco, e Ele quer se envolver conosco, mas é preciso
usar as armas certas. É preciso usar as armas de Deus, as armas espirituais. Mas eu digo para você, essas armas são poderosas. Essas armas são poderosas. E nós aqui hoje estamos usando algumas armas. A arma do louvor, a arma da oração, a arma da intercessão, a arma da pregação da palavra, a arma da fé. Nós estamos usando essas armas nessa noite. Que em nome de Jesus, toda altivez, toda fortaleza, toda estrutura na sua mente seja destruída nessa noite, pelo poder da palavra de Deus e das armas que nós estamos usando aqui em nome de Jesus. A nossa luta não é carnal, não é uma luta física, é uma luta de ideias, é uma luta na mente, é uma luta de pensamentos, de raciocínios. Mas há uma guerra que precisa ser travada, onde pessoas precisam se preparar para a guerra, que é outro tópico da mensagem que nós vamos falar. Prepare-se para a guerra. Nós estamos em guerra. Não existe campo neutro. Você foi chamado para um exército. Erga suas mãos então e responda para Deus se você está aqui para guerrear, ou se você quer simplesmente viver a vida. Deixa o ditado, deixa a vida me levar, a vida leva eu. O que você quer fazer? Deixa a vida me levar para onde for? Ou você quer realmente guerrear? Você quer entrar na guerra? Você quer ver as armas de Deus operando na tua vida? Você quer ver essas estruturas sendo destruídas? E você quer ter vitória e não terminar como o rei Asa? Levante suas mãos e ore agora. Fala: Senhor, eu não quero terminar como o rei Asa. Eu não quero começar bem e terminar bem. Eu não quero perder o discernimento. Eu estou em guerra, eu não posso perder isso de mente. Erga suas mãos aí. Levante um clamor, irmão. Levante uma oração mesmo. É você e Deus agora. E diga para Deus: Senhor, me adestra para a batalha, me adestra para a guerra. Me posiciona no teu reino. Em nome de Jesus. É o último momento seu de guerrear. É o último momento de usar uma arma espiritual aí. Se você não usou ainda, usa agora a arma da fé, da oração, do clamor. E busca o Senhor agora. E se você ainda não sabe usar essas armas, vem aqui na frente em nome de Jesus. Se renda diante do Senhor comigo e diga: Deus, me ensina a guerrear. Me põe na guerra de novo. Sai do seu lugar e vem comigo. Se você quer se arrepender como o rei Asa não fez, mas se você não quer cair como o rei Asa caiu, sai do seu lugar e vem aqui à frente e diga: Senhor, não me deixa errar como o rei Asa. Me põe, Senhor, na guerra de novo. Não me deixa, Senhor, fazer aliança errada. Não me deixa fazer aliança com o rei da Síria, nem com o Egito. Tu és, Senhor, o meu redentor, o meu rei. Tu és o meu general que guerreia as minhas guerras. Tu és aquele que cura. Ora igreja, porque há pessoas que estão em combate na sua mente, estão em guerra na sua mente, precisam hoje se render. Em nome de Jesus, nós oramos para que você se renda. Em nome de Jesus, se renda, que as fortalezas da mente sejam quebradas, que o Espírito Santo te convença. Se renda nessa noite, volte para o Senhor. Não insista na altivez, não insista na independência, não insista no teu jeito. Não é do teu jeito, é do jeito de Deus. É do jeito de Deus. Ele te chama hoje para se render e dizer para Deus: Deus me ajuda, me dá conselho, me dá direção. Eu não quero andar por mim mesmo. Ora igreja. Há pessoas que saem fazendo sociedade e não consultam ao Senhor, que sai comprando e não consulta ao Senhor, sai fazendo negócio e não consulta ao Senhor. Dá errado às vezes. Ore igreja, ore para que as fortalezas sejam quebradas e a gente se renda ao Senhor e peça direção. E não sejamos como o rei Asa, mas possamos estar debaixo da direção. Toda fortaleza seja quebrada, toda altivez, toda independência, Deus, toda independência seja quebrada em nome de Jesus. Os olhos do Senhor passam por toda a terra
para encontrar aquele cujo coração é totalmente teu, Senhor. O coração perfeito para contigo, Senhor. Acha-nos, Senhor, acha-nos, Senhor, acha-nos, Senhor, com um coração totalmente teu, um coração íntegro, perfeito para contigo, Senhor. Encontra-nos, Senhor. Encontra-nos, Senhor, no lugar da oração. Encontra-nos, Senhor, no lugar da disciplina. Encontra-nos, Senhor. Encontra-nos, Senhor. Leva-nos para o lugar da Tua palavra, da rendição. Vem, Senhor, vem. Passa os Teus olhos, Senhor. Encontra-nos, Senhor, no lugar. Não queremos começar bem e terminar de maneira trágica. Morrermos porque não buscamos ao Senhor. Desprezarmos a voz profética. Fazermos as coisas do nosso jeito. Ah, Senhor, as armas poderosas, elas destroem a altivez. Quebra em nosso meio toda a altivez, toda a soberba, toda a arrogância. Daqueles que acham que sabem mais do que os seus pais, acham que sabem mais do que os pastores, acham que sabem mais do que os anciãos. Quebra, Senhor, a altivez e a arrogância, Senhor, a rebeldia. Precisamos nos render ao Senhor, para que estejamos preparados para a guerra em nossos dias, Senhor. Nos rendemos aqui. Encontra-nos, Senhor, encontra-nos, Senhor, encontra-nos, Senhor. Encontra-nos, Senhor, e posiciona-nos na guerra. Assim como o rei Asa venceu as primeiras guerras, porque o Senhor foi com ele. Esse é o nosso lugar, Senhor, para vencermos as guerras dos nossos dias, só aos Teus pés, só rendidos a Ti. Em nome de Jesus nós te pedimos. Encontra-nos, Senhor. Nosso coração quer ser totalmente Seu. Não queremos ser loucos, Senhor, e arrogantes, Senhor. Não queremos desprezar a Tua palavra quando não a entendemos, quando não a compreendemos. Não queremos inventar coisas, inventar doutrinas, inventar revelações. Nos rendemos e pedimos, Senhor, ensina-nos e dá-nos as armas de guerra para vencer, em nome de Jesus. Quantos dizem amém? A graça do Senhor e Salvador Jesus, que o amor de Deus nosso Pai, que a comunhão e consolação do Espírito Santo seja com toda a igreja aqui reunida, também pela internet, hoje e sempre. Amém, amém, amém. Aleluia.